Oi, gente, tudo bom? Então, eu estou aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, aqui no nosso Facebook e em todas as nossas plataformas oficiais aqui do Portal A12. Hoje a gente vai falar sobre o aniversário do pontificado do Papa Francisco. São 8 anos em que aconteceu o conclave, que ele assumiu como Papa da Igreja Católica. E nesses 8 anos não foram poucos os pontos em que a gente poderia comentar e as proezas e todos os desafios que o Papa Francisco teve que enfrentar e tudo o que aconteceu. Mas para comentar um pouquinho desses assuntos, eu convidei o Padre Arnaldo Rodrigues. Padre, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês hoje, nesse dia. Padre, é o seguinte, o senhor já morou em Roma, já esteve pertinho aí do Papa, e então nós separamos aqui 8 tópicos e a gente gostaria que o senhor comentasse, né? De forma simbólica, escolhemos 8 por ser 8 anos, então a gente tira aí uma média de um tópico para cada ano, né? Então a gente já começa, né, falando do Papa como um Papa midiático, né? E quais pontos, assim, você destacaria, o senhor destacaria, nesse aspecto da mídia, da comunicação, em que o Papa se destacou nesse ponto? Bom, para falar do Papa Francisco, eu acho que, de qualquer outro Papa, né? Acho que precisaria, de repente, 8 pontos para cada ano do pontificado, né? A gente precisaria de muita coisa, porque nós poderíamos ficar horas e horas aqui, cada um de nós, sobretudo quem está participando, falando um pouquinho sobre o Papa Francisco, até suas próprias experiências pessoais. Mas falando um pouquinho desses tópicos que você apresentou, o Papa midiático, a primeira coisa que eu destaco foi o Papa que criou também a Congregação para a Comunicação, né, o Dicastério para a Comunicação, né, que cuida especificamente no Vaticano. Sempre existiram a Rádio Vaticano, o Jornal do Vaticano, o Observatório Romano, o site, a livraria, mas com o Papa Francisco se unificou tudo num único trabalho, num único processo e se transformou no Dicastério pela Comunicação. Essa é uma comunicação institucional do Vaticano. Mas quando falamos propriamente do Papa, nós pensamos o seguinte, que a sua imagem fala muito, né? Fala muito mais do que qualquer palavra que ele diga. Então, nós vimos um Papa que tem um bom relacionamento também com a imprensa, é um Papa que tem essa abertura, não tem um medo de falar, não tem um medo de se apresentar, não tem medo de apresentar as chagas da igreja, então fala abertamente, sem nenhum tabu, e ele realmente tem essa boa relação com a mídia. E a mídia, obviamente, foi um casamento muito bom, né? Porque com todo o trabalho, não é que ele faça qualquer coisa para aparecer, mas ele é muito espontâneo, e essa espontaneidade deixa também aquela coisa do não ser muito programado, ele quebra um pouco protocolos e tal, então ele beija enfermos, doentes, ele vai ao cuidado das crianças, daquelas pessoas que estão de repente desapercebidas numa multidão, o Papa tem um olhar incrível, então ele vai até essa pessoa, e isso cria também uma imagem, de uma certa forma, do seu pontificado, né? Nós vivemos uma realidade hoje em que a comunicação ela é muito importante porque ela fala muito pelas imagens, né? E o Papa, na sua espontaneidade, nós temos muitos ótimos jornalistas, ótimos fotógrafos que conseguem pegar sempre o melhor ângulo, a melhor oportunidade. Então, e isso faz reverberar, isso faz viralizar no mundo inteiro, né? Mostrando um pouquinho como é o estilo do Papa Francisco. É um homem que casou-se muito bem, vamos dizer assim, a sua imagem com a imprensa, tem uma boa relação, e isso é muito positivo também. É essa acessibilidade que ele coloca à disposição também da imprensa, não somente da igreja, mas sobretudo, no caso dele, da imprensa internacional. Muito bem. Um segundo ponto, né, que a gente gostaria de comentar, né? Ele é um Papa que ele tem valorizado e acolhido muito os idosos, as mulheres, os migrantes, os refugiados, minorias, né? Casais de segunda união, homossexuais, indígenas, né? O que a gente pode comentar sobre esse fato?
Bom, nós comentamos que o Papa realmente, é óbvio que nós não podemos nunca fazer uma comparação de um Papa para o outro. Cada Papa tem o seu tempo, tem o seu período na história, né? Mas se nós destacamos um pouquinho sobre esse aspecto do Papa Francisco, sobretudo nesse período tão forte da comunicação, voltamos ao primeiro assunto, né? Vemos que o Papa mostra realmente a igreja como ela é. Ou seja, é uma igreja que acolhe, uma igreja que, às vezes, algumas pessoas passam por uma experiência de discriminação até mesmo dentro da igreja, quando as diversas realidades ou não são citados, não são lembrados, mas temos que lembrar que são seres humanos, né? Que estão, às vezes, muitas das vezes à frente, ou, de repente, em alguma atividade, estão ali trabalhando na igreja e acabam não representando a igreja como ela realmente é. E a gente vê o Papa Francisco mostrando exatamente o que é a igreja, né? Desde a sua fundação, desde Jesus Cristo. É uma igreja que acolhe, é uma igreja que não tem medo de encarar os seus problemas, é uma igreja que fala abertamente das realidades, de todas as realidades, não somente dentro da igreja, mas da realidade do mundo inteiro. As dificuldades, quando o Papa fala sobre guerra, sobre o mercado de contrabando humano, né, de tráfico humano, quando o Papa fala sobre o abuso das crianças, quando o Papa fala sobre homossexualismo, quando o Papa fala sobre as diversas realidades, sobre política, sobre, enfim, assim como uma instituição, a Igreja também tem o dever e o direito de participar dessas realidades. E o Papa fala com muita clareza, ele fala com muita sobriedade, com muita serenidade, né? Desmistificando até mesmo alguns conceitos e clareando, né? Trazendo à luz realmente outras realidades que precisam ser mais bem entendidas. Então o Papa, ele realmente é essa pessoa que tem essa abertura, né? E aproveita essa oportunidade para falar, porque ele, como pontífice, como um líder, um chefe de Estado, ele também tem todo o direito e ele vê essa necessidade, ele vai lá e realmente e fala, e faz, e nos ajuda até mesmo a compreender muitas coisas. Um terceiro ponto, né, é a encíclica Laudato Si, de 2015, se eu não me engano, mostrou que o Papa é preocupado com a natureza, com o planeta. Essa encíclica, ela também, a gente pode dizer que é um marco assim, para o futuro, para o mundo moderno. O que é que o senhor poderia comentar sobre esse fato também? Eu vejo que, se nós observarmos bem, em todos os discursos do Papa, os documentos que o Papa apresenta, o Papa Francisco, tem sempre uma preocupação com o próximo, com o outro, né? E aqui nós entendemos o outro, não somente o outro ser figura humana, né, o ser humano, mas o Papa tem muito essa preocupação de cobrar a responsabilidade coletiva com o cuidado do outro, ser humano, do próximo, do mundo em que vivemos, ou seja, agir como responsabilidade. O Papa fala muito da questão, por exemplo, do livro do Gênesis, quando Deus criou o mundo e deu autoridade ao homem, submeteu ao homem. E o Papa muitas vezes, algumas vezes já falou, que essa submissão não é esgotar o mundo, mas é cuidar com responsabilidade. Então, se nós agimos com responsabilidade, o Papa tem uma frase muito bonita: não haverá paz enquanto não houver o cuidado. É o cuidado com o próximo, com o outro. Então, ele chama essa atenção não só na Laudato Si, no cuidado com o mundo, mas em todos os seus discursos, praticamente. A linha de base de todos eles é essa. O cuidado é o encontro, é o cuidado com o outro, é o cuidado com o mundo, é o cuidado com as pessoas menos favorecidas, é o cuidado com aqueles mais pobres, é o cuidado com, enfim, com a realidade que está ao nosso redor. Porque eu acho que você já deve ter visto, é um filme antigo, Efeito Borboleta. Uhum. Né? Tudo que fazemos tem uma consequência, às vezes não próxima de nós, mas uma consequência até mesmo em outro país. Então, nós devemos ter essa responsabilidade, porque Deus nos deu a liberdade e justamente nos deu a responsabilidade com a liberdade. Não vem somente um bônus, mas também tem um seu ônus, que é a responsabilidade. E o Papa ressalta muito isso em todos os seus documentos. Cuidar do mundo não é um discurso ideologizado, mas cuidar do mundo é uma responsabilidade já lá no livro do Gênesis, dado por Deus a cada ser humano.
E o Papa ressalta muito isso, que o cuidado não é somente com o mundo, mas é cuidado com o mundo e que tudo que está dentro dele. O Papa, ele também realizou muitos sínodos, né? Aqui a gente pode citar o sínodo das famílias, da juventude, mas acho que o sínodo que teve mais expectativa e repercussão foi o sínodo da Amazônia, né? Realizado em 2019. E quais pontos, quais aspectos desse sínodo, né? Mostram aí as preocupações do Papa com essa região do mundo? Bom, o Papa, quando chamou para o Sínodo da Amazônia, a Amazônia é uma realidade presente na nossa vida, né? É uma realidade que merece ser olhada, sobretudo, para o futuro, para o passado, para a história, né? E quando o Papa fala da Amazônia, nós devemos recordar que o Papa não está falando só do Brasil, né? Porque a Amazônia não corresponde somente ao território brasileiro, mas aos outros países também, aonde a Amazônia também está presente, a floresta amazônica. E o Papa, quando fala sobre a Amazônia, fala sobre essa responsabilidade que nós devemos ter com os povos que ali vivem, com a flora e a fauna, né, com a população que está presente ali, que estava ali antes de nós. Muitas das vezes, esse sínodo, em muitos momentos, foi mal interpretado, foi mal julgado, e muitas das vezes por pessoas que nem leram o documento ou que nem acompanharam. Então, aí eu deixo o convite para as pessoas lerem o texto, lerem o documento, buscarem entender de forma macro, não somente muito pontual as coisas. Não, durante muito tempo, sobretudo no período do sínodo, muitas coisas foram acentuadas somente em alguns pontos da encíclica. A gente tem que olhar o macro, o geral, né? Porque nós estamos falando de uma responsabilidade global, não é somente, embora exista, como se diz, a soberania de cada país que está dentro da Amazônia, né, que a Amazônia também comporta partes de cada país, mas tem essa responsabilidade que diz respeito a todo cristão, né, todo aquele, a gente volta lá no início, né, que nós falamos na palavra anterior, a questão de você ter o cuidado com o local, a casa comum. O Papa usa muito essa expressão, a casa comum. E ali também é um local relevante. Nós podemos não somente falamos da Amazônia, por exemplo, mas as cidades onde tem o mar próximo, né, são contornadas pelo mar. Se você não cuidar, você também atinge a vida de muitas pessoas que dependem da pesca, tem muitas pessoas que vivem dessas atividades mais artesanais, vamos dizer assim. Então, se nós não cuidarmos também da Amazônia, muitas pessoas deixam também de ter o seu recurso, de ter a sua vida, e sim, como outros lugares. Então, a Amazônia é um exemplo. Mas pensemos, como disse, de forma macro, o ar, né, os mares, enfim, todas as outras realidades. Então, o que eu destaco no Sínodo da Amazônia é que nós devemos, principalmente, realmente nos aprofundarmos nele e relembrar que o Papa, mais uma vez, nos chama a nossa responsabilidade de cuidar desta casa comum. Agora, um quinto ponto também, eu diria que até um ponto mais específico ou mais delicado, né, muito particular da igreja, né, é que logo no início aí do pontificado, o Papa deu sinais de querer a Cúria Romana mais transparente, né? Então, ele também fez reformas. Então, assuntos que, de repente, não vinham à tona assim com tanta facilidade ao público em geral, começou a ter repercussão também. E esse foi um dos fatos, né? Então, sobre essas reformas, né? O que é que a gente pode ressaltar e relembrar? Sim. Ressalto e de uma forma bem incisiva. Desde que Jesus Cristo fundou a igreja está em constante reforma, né? Então, a igreja vem passada por reformas ao longo dos anos. Basta nós olharmos as reformas no período da Idade Média, o que faz mudanças que vão acontecendo, né, no período da modernidade, na década de 80, de 90, logo depois do concílio, quanta mudança, quanta reforma aconteceu, reformas litúrgicas. Então, assim, as reformas vêm acontecendo ao longo da história da igreja. Isso não é uma novidade, uma reforma da Cúria. Claro que alguns detalhes são próprios do seu tempo, né? Então, a reforma na Cúria com o Papa Francisco, muitas coisas também mudaram.
assim já como João Paulo II, Bento XVI, Pio XII, Paulo VI, enfim. E com o Papa Francisco também mudou muita coisa, né? O Papa criou, por exemplo, o Conselho dos G9, que é o Conselho dos Cardeais, que ajudam nessa reforma da cúria da Igreja, reforma da Igreja, e não só por uma transparência somente da cúria, mas o Papa quer uma transparência da Igreja no modo geral, né? A Igreja no mundo inteiro. Né? E isso ele faz cobrando também a nossa transparência enquanto fiel, cada um de nós. E a reforma da cúria, especificamente, ela ganha uma visibilidade maior, porque aí eu retorno lá na primeira palavra que você apresentou, na comunicação. Hoje nós temos, as notícias são muito mais velozes, elas são muito mais disponíveis. Muitas coisas foram feitas, por exemplo, com Bento XVI, muitas reformas foram feitas que talvez não foram noticiadas tanto quanto agora. Né? Então, hoje nós temos mais facilidade de acompanhar todo esse processo. É claro que o Papa Francisco fez mudanças muito relevantes, muito importantes realmente, num processo normal da Igreja, da vida normal da Igreja. Não foi uma extraordinariedade, uma reforma da cúria, mas é algo comum, que acontece, como disse no início. Mas o que nós temos hoje de diferente com o Papa Francisco, e eu sei que depois dele também vai se tornar ainda mais ainda, né, essa disponibilidade de acompanhar todo o processo, aquilo que é permitido, obviamente, não as conversas internas, as decisões internas, mas aquilo que realmente aparece, nós temos a facilidade de acompanhar com muita velocidade. E isso faz demonstrar talvez uma falsa ideia que agora sim que as coisas estão acontecendo. Não é isso, é porque agora nós acompanhamos com mais velocidade as coisas. Né? E a gente sabe que, às vezes, a notícia antigamente demoravam a chegar ou às vezes nem chegavam. Né? Porque com o tempo ela se tornava já própria, depois de tanto tempo a chegar, e não se tornava tão relevante. Mas hoje não, elas acontecem imediatamente quando se tem uma notificação, uma mudança na cúria, que acontece a notificação no site do Vaticano, imediatamente todo mundo já está sabendo. Então, a mudança da cúria, ela sempre vai acontecer, como disse, desde Jesus Cristo, ela vai continuar acontecendo até o fim da Igreja. E nós vamos continuar acompanhando, né? Cabe sempre o discernimento de entender o que é uma reforma da cúria, né? Que é um processo normal, natural de andamento da Igreja, né? E as mudanças que estão acontecendo, que acompanham, principalmente, o tempo e a necessidade. Né? Recordo aí, por exemplo, quando o Papa Bento XVI criou a norma da tolerância zero quando no caso de abuso de menores, que depois com o Papa Francisco se aperfeiçoou ainda mais. Né? Então é um processo realmente vai acontecendo de acordo com a necessidade, por causa de uma fragilidade na igreja, né? Ou por uma necessidade do tempo em que nós estamos vivendo. Agora, o sexto ponto, né, é que o Papa Francisco ele nos beneficiou e nos presenteou com muitos beatos e santos da Igreja Católica. E aqui eu relembro, graças a Deus, né, a Santa Dulce dos Pobres, a nossa santinha aqui brasileira muito querida, né? E existem dados aí que dizem que ele foi o Papa que mais fez santos e beatos na história. Eu queria saber se o senhor confirma esse dado e por quê, né? Porque agora tem mais gente santa do que antes. Olha, eu acho que se nós olharmos o anuário dos santos, né? O anuário pontifício e também o santoral, chamado assim, onde tem o relato de todos os santos, beatos, nós estamos observando o seguinte: eu mais do que pensar que o Papa Francisco canonizou mais ou beatificou mais pessoas, uma coisa que nós brasileiros não estamos pensando, às vezes, prestando muita atenção, é que nesse período moderno nós temos muitos brasileiros que foram a causa das beatificações e canonizações desses grandes santos. Madre Teresa de Calcutá foi um brasileiro, Santa Dulce foi um brasileiro, né? E tantos outros santos e santas que foram conhecidos que foi por causa de um brasileiro ou de uma brasileira. Eu acho que, assim, é claro, eu não tenho um número exato, quantos o Papa hoje, até seria interessante nós procurarmos,
quantos João Paulo II, quantos foi com Bento XVI, eu não sei te dizer agora exatamente, mas foram muitos. Mas também o Papa Francisco, em alguns casos, ele canonizou, por exemplo, o padre fulano de tal e seus companheiros, e tinha uma quantidade lá de pessoas que foram juntos nesse grupo, né? Elevando, obviamente, o número de pessoas, né? Mas eu, ao invés de pensar quem canonizou mais ou beatificou mais, eu gostaria de ressaltar isso, que nós brasileiros não estamos nos atentando ao fato de que muitos santos do período moderno e contemporâneo estão sendo beatificados e canonizados por causa de brasileiros, por causa dos milagres alcançados aqui no Brasil. Né? E nós temos muitos veneráveis, homens e mulheres, que estão em processo de canonização e de beatificação, se tornar servos de Deus também, aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil tem que recordar que nós somos, como conhecido antigamente, terra de Santa Cruz, nós somos uma terra que também fazemos parte desse processo de homens e mulheres que chegam aos altares de Deus. Fiquemos atentos a isso. Procure saber realmente. Eu deixo até uma provocação para você, Eduardo, uma proposta de você fazer, de repente, um dia, apresentar quais são os brasileiros que foram motivo, causa das canonizações e beatificações no Brasil. Quem sabe, de repente, uma dessas pessoas é o seu vizinho ou sua vizinha. Muito bem, já fica aqui também para a gente uma sugestão de pauta, para você que nos acompanha também, quem sabe aí um novo conteúdo proposto pelo Padre Arnaldo. Muito interessante, eu nunca particularmente tinha me atentado para esse fato de que tem muitos brasileiros fazendo um trabalho maravilhoso nesse campo, né? Agora, padre, o sétimo ponto que eu trago, né, e ele se faz muito urgente também nesse tempo em que vivemos, né, que é o diálogo e o diálogo ecumênico, e por que não dizer aqui interreligioso, né, que o Papa Francisco também se destacou bastante nesse período, né? O que é que a gente pode trazer para o nosso leitor, nosso internauta que está nos acompanhando sobre esse aspecto também? Eu deixo a seguinte frase, que é uma mensagem, melhor dizendo assim, do Papa Francisco, né, que ele diz o seguinte: nós temos, sobretudo na Fratelli Tutti, quando ele fala sobre a responsabilidade social, ele fala que nós temos que firmar a nossa identidade religiosa, cada um de nós. O que quer dizer isso? Se você é cristão católico, conhecer bem a sua fé, conhecer bem a sua doutrina. Se você é cristão oriental, ou se você de repente é cristão protestante, né, de uma outra denominação religiosa, ou se você é pentecostal, se você é de outra matriz religiosa, seja matriz africana, se você, enfim, o diálogo ecumênico ou o diálogo interreligioso. O importante é você conhecer bem a sua fé, firmar bem a sua fé, e você ter a capacidade também de dialogar com o outro, né? Dialogar com o próximo, que muitas das vezes não compartilha da mesma fé. E é pensar o seguinte: imagina só, uma pessoa que tem, de repente, 50 anos de idade e desde criança, desde a sua formação, ela viveu dentro de outra religião. Para ela, a religião que ela conhece é aquela ali. Né? Eu não posso simplesmente chegar e ignorar toda a história daquela pessoa, toda a história daquela realidade, simplesmente porque eu vivo uma outra realidade religiosa. Né? O que eu tenho que fazer, repito, aquilo que o Papa ressalta bastante na encíclica Fratelli Tutti, que nós devemos firmar a nossa fé, a nossa identidade religiosa, mas nunca deixar de ter essa capacidade de diálogo. Bento XVI já falava isso, que a fé não é uma imposição, mas é uma proposta. Nós fazemos uma proposta em que as pessoas fazem adesão. Ninguém é obrigado. Se Deus fosse obrigar a gente a fazer as coisas, nós estávamos lascados, né? Então, Deus nos faz também essa proposta. Então, nós, como fé, o Papa Francisco fala que nós não somos fiéis. No encontro com o Dicastério da Comunicação, ele disse isso, um ano retrasado, sim, em 2019. Ele disse que nós não somos comunicadores, ou podemos traduzir os demais fiéis, proselitistas, que impõem alguma coisa, mas que apresentamos
uma proposta, apresentamos uma ideia, essa ideia é Jesus Cristo. Mas isso também se dá no diálogo. Tomemos São Paulo, né? São Paulo sempre dialogava com todos, apresentava a fé, mas tinha essa capacidade de dialogar. Eu não posso me fechar, porque quando eu me fecho também para o outro, pode ter certeza que eu vou me fechar também para os meus irmãos dentro da minha própria comunidade, em muitas outras realidades. Muito bem. E o último ponto, o oitavo ponto, né? A gente queria falar um pouco das viagens, né? São 33 viagens nesse pontificado de Francisco, terminando agora com a viagem, a visita ao Iraque, né? O que o Papa Francisco quer simbolizar, o que mensagem ele quer, o quis passar com essas 33 viagens nos 8 anos de pontificado dele. O Papa quer trazer na sua viagem, como eu vou traduzir um pouco do que ele fez na viagem com o Iraque, né? Ele disse, apresentou logo no seu discurso com as autoridades políticas no país. Ele disse, eu sou um mensageiro de paz. Eu estou vindo aqui como um peregrino da paz, como um peregrino de Jesus Cristo. E o Papa, para as pessoas que não são católicas, não são cristãs, não são católicas, ele vai como esse peregrino realmente de paz, de diálogo, né? De estreitar cada vez mais e olhar para aquelas pessoas também, para aquele país, de uma certa forma, para ajudar de alguma forma. Para os fiéis cristãos católicos, o Papa vai também não só apresentar, mas vai também dar a sua palavra de unidade àquelas comunidades, renovar a esperança das comunidades cristãs que ali estão. Ou seja, o Papa quer realizar de uma parte ou de outra para os cristãos católicos e para aqueles que não são católicos, né, esse encontro realmente. É o que o Papa sempre vai dizer. A viagem dele sempre é uma oportunidade de encontro com o outro. Então ele quer ir nas outras culturas exatamente para ser essa presença amável, essa amabilidade em pessoa que ele é, esse homem portador de paz, esse homem portador de esperança, esse homem portador de palavras realmente de vida. Então é isso que o Papa faz. O Papa não vai somente cumprir um protocolo, uma visita social, mas o Papa ele quer levar Cristo também para essas pessoas por meio das suas palavras, por meio da sua própria pessoa, né? Então, a presença de Pedro nos lugares é exatamente isso, essa presença da igreja, onde a igreja está para aqueles que são fiéis católicos, de renovar e elevar novamente o ânimo de esperança e de fé das nossas comunidades católicas. E para aqueles que não são, levar também uma mensagem de paz, uma mensagem também de diálogo, de tolerância, sobretudo para com as comunidades cristãs nos diversos países, né, alguns que são predominantemente cristãos, outros que já nem tantos. Então o Papa quer falar com todas essas pessoas, quer levar essa mensagem de paz para todas essas pessoas. No fim, eu creio que o Papa quer realizar um encontro com essas pessoas, com cada pessoa. E a gente observa nas suas viagens que não somente com a massa, mas o Papa tem a oportunidade, muitas das vezes, aquele olhar atento para o indivíduo, até mesmo dentro da massa. Muito bem. Gente, foram apenas 8 pontos, mas eu acho que daria para a gente continuar aqui o resto do dia falando do Papa Francisco, mas eu acho que também deu para a gente resumir bem, né, esse período. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor, Padre Arnaldo, por ter topado, né, nos dar essa atenção, comentar esses fatos, esses pontos do pontificado de Francisco, que está sendo muito forte nesse tempo que a gente vive, e eu acho que é o Papa certo, né, para o tempo certo. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a 12. Eu que te agradeço, meu irmão, pelo convite, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Deixo uma pequena provocação e uma pequena mensagem, né, que as pessoas que nos acompanham agora, que leiam os documentos do Papa, as cartas do Papa, é tudo gratuito, de forma, você entra lá no site Vatican, vatican.va, e você tem ali todos os discursos do Papa, cartas, audiências. Faça esse tempo de oração também, lendo. É uma riqueza muito grande as palavras do Papa, né? Ele tem mensagens, quando ele fala as audiências as mensagens sobre a vida de oração, sobre ajudar o próximo,
Então, é uma grande riqueza, é um tesouro muito grande que muitas das vezes nós deixamos passar, né? Ou ficamos presos, às vezes, em frases de efeitos ou alguma coisa assim semelhante. Então, eu deixo como proposta ler o documento do Papa, um documento por semana, uma carta por semana. Às vezes, uma carta é uma página e meia. Então, leia uma carta e medite essa palavra do Papa, do Magistério Petrino. Né? A nossa igreja vive, né, fundamentalmente e ontologicamente, ela vive do ministério também guiado pelo Ministério Petrino. Nós temos que estar em comunhão com o Papa, né? Porque o próprio Cristo instituiu esse, podemos dizer assim, esse sinal sacramental que é essa unidade com Pedro e todo o colégio dos nossos bispos. Né? Então eu deixo a proposta para quem nos acompanha, entra lá no site do Vaticano, mensagens, audiências, documentos, divirta-se e enriqueça cada vez mais o seu espírito com as palavras de Pedro, com as palavras do Papa Francisco. Muito bem, muito obrigado, padre, muito obrigado para você que nos acompanhou aqui nessa entrevista maravilhosa e você sempre fique atento aí em nossos canais, que sempre tem conteúdo novo para você que sempre está aqui nos acompanhando. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.